Amém? Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 6. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: ei, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo o cume toque nos céus. Façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, todos têm uma mesma língua, e isto é só o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentam fazer. Amém? Igreja, esse texto eu não sei se todos conhecem, mas eu, quando me converti, eu tinha muita curiosidade de saber sobre Satanás, sobre Deus, sobre nós, da onde que nós nascemos, porque até então havia o ensino da evolução, né? Vínhamos do macaco. Mas aí, quando eu me coloquei a ler a Bíblia inteira, eu cheguei nesse texto e eu vi que toda a criação começou lá no Oriente Médio, toda a criação começou onde hoje é conhecido por Iraque, tudo ali no Jardim do Éden, e através de um homem e uma mulher, Adão e Eva, a humanidade foi criada. E aquilo que eu tinha no coração, eu percebi que era uma verdade. Todos tinham uma mesma língua, todos falavam a mesma língua. E acredita-se que no milênio, quando Jesus vir reinar sobre nós aqui na terra e ser o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, onde nós teremos novos corpos, nós teremos uma terra transformada, Satanás e seus anjos serão amarrados no poço do abismo. Acredita-se, segundo vários textos que a Bíblia diz, que voltaremos a ter uma só língua. Todos nós teremos uma só língua, todos nós voltaremos a ter uma só língua. E aqui os homens, por ter uma só língua, eles conseguiram se reunir, tiveram uma ideia, chegaram numa terra chamada Sinar, uma terra boa, uma terra que tem água doce, onde eles conseguiriam beber água. Eles plantavam as coisas e nascia devido à água doce. E eles falaram: ficar andando na terra que nada, vamos ficar aqui. Para que nós vamos ficar procurando lugar para ficar, se aqui é um lugar bom? Para que nós vamos ficar andando sobre a terra, se aqui é um lugar legal? Só que se você for lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, a ordem de Deus para eles era qual, igreja? Ide, multiplicar e enchei toda a terra. Não era para ficar parado, não era para ficar estagnado. Então aqui, querendo ou não, eles chamaram a atenção de Deus, a ponto de nós lermos no versículo 6, no versículo 5, na verdade, que o Senhor desceu dos céus até a terra, porque eles chamaram a atenção de Deus pela sua desobediência. Só que eles estavam tão organizados, igreja, que Deus falou assim: se nós não formos lá, e não confundirmos as línguas deles, de forma que eles não consigam se comunicar, eles não vão se multiplicar, eles não vão encher a terra, eles não vão fazer a minha vontade. Então a Bíblia fala que Deus veio e confundiu para que eles fossem espalhados, porque essa é a vontade de Deus. Igreja, mas muitas vezes nós, por causa de certas amizades, por causa de certos relacionamentos,
deixamos de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Deixamos de crescer. Deixamos de alcançar grandes coisas, porque queremos viver naquele mundinho. Eu já falei aqui várias vezes e volto a repetir. Nós, seres humanos, eu não estou dizendo só o homem ou só a mulher, mas nós todos temos medo daquilo que é novo. Temos medo de novidades, de coisas novas nas nossas vidas. E muitas vezes Deus permite certas situações, porque Ele quer que você cresça. Nós muitas vezes sentamos no mesmo lugar, do lado da mesma pessoa, e se alguém chega novo na igreja, e senta no seu lugar, você fala, nossa, mas é o meu lugar ali, e deixamos de ter a oportunidade de sentar em outro lugar e ter outras amizades, e ter um crescimento. Igreja, se o mundo não fosse povoado, se o povo não fosse espalhado, se Deus não tivesse feito o que Ele fez, nós não estaríamos aqui. E o Brasil é uma terra melhor do que Sinar? Muitas vezes melhor. O Brasil só tem água doce. Se eu furar um poço aqui agora, aqui ó, no meio da igreja, todos nós tomamos águas doces. Só que eles não tinham esse conhecimento. E Deus queria que eles alcançassem isso. Deus queria que eles tivessem essas experiências. Para vocês terem uma ideia, quando da morte de Jesus e da sua ressurreição e da sua ascensão aos céus, o que eles fizeram, os discípulos? Se reuniram e ficaram em Jerusalém parados. O que Deus permitiu? Perseguição. Deus permitiu perseguição. Começaram a prender discípulos, começaram a matar discípulos. O que eles tiveram que fazer? Espalhar. Eles tiveram que cada um ir para um lugar. O que aconteceu? O evangelho cresceu. O evangelho foi pregado em outras cidades, porque senão eles estariam ali parados. Por quê? Por causa das amizades, da proximidade. Sabe o que Jesus fala em Mateus capítulo 19, verso 28 e 29? Se você não deixar pai, mãe, filho, filha, amigos, casa, bens, por amor de mim, você não é digno de mim. Porque muitas vezes, igreja, você vai ter que deixar. Igreja, eu já falei para vocês e volto a repetir. Quando Deus permitiu toda a situação que eu passei em 2018, em abril e maio de 2018, um dia eu pus o meu joelho no chão, na beirada da minha cama, e eu chorei uma meia hora. Sabe por quê, igreja? Porque eu tinha ganhado almas, eu tinha feito amizades, eu tinha pessoas que eu havia ajudado financeiramente, tinha pessoas que comiam na mesa da minha casa. Eu acompanhava 22 células, e eu tinha amizade em cada uma das casas, eu era bem recebido. Nunca cheguei de mão abanando na casa de ninguém. Sempre chegava com a minha coquinha e com o guaraná, né? Era sempre com a coca e com o guaraná. Mas igreja, eu percebi que chegou a hora de deixar. É fácil deixar? Não é. É fácil escolher algo novo? Não é. Eu estava acostumado com aquilo. Eu estava acostumado a toda semana ir em 2, 3 casas. Porque eram várias células, então tinha célula de segunda, de quarta, de quinta. Então eu estava acostumado, de sábado às vezes, a ir em vários lugares. E durante um tempo da minha vida eu fiquei orando e eu fiquei perguntando, porque hoje minha vida é parada. Eu falava, Senhor, por quê? Por que está passando por tudo isso? Mas tem momentos, igreja, que eu entendi que a gente tem que ficar parado, que a gente tem que estar na presença do Senhor, e não na presença de um monte de gente. Eu percebi
que eu trabalhava demais para a igreja, mas não tinha relacionamento com o dono da igreja. E quando Deus me trouxe para cá, quando Deus me fez começar esta obra, quando Deus me trouxe para este lugar, quantas pessoas novas eu não conheci, quantas pessoas não estão aqui, porque algo começou novo, quantas coisas Deus não pode fazer através daqui, e o meu relacionamento com o dono da igreja aumentou, eu comecei a ter mais intimidade com o Senhor, mas eles não queriam intimidade com Deus, eles queriam fazer um nome para si. É só você ler aqui, nesses capítulos. Eles queriam construir uma cidade e fazer um nome para eles. Eles queriam fazer algo totalmente contrário àquilo que Deus havia estabelecido. E eles chamaram a atenção pela desobediência de Deus, igreja. Extraordinário é você chamar a atenção de Deus, mas não pela desobediência, não por andar errado perante o Senhor. Igreja, se você quer atingir o extraordinário, se você quer chegar em lugares altos, obedeça à vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Que você esteja na sua palavra, que você esteja congregando numa igreja, que você esteja com a tua família, com a tua esposa, com os teus filhos, aquilo que o Senhor te deu, e não em outros lugares. Eu quero dar alguns exemplos de pessoas que chamaram também a atenção de Deus. O primeiro exemplo que eu quero dar, a pastora até pregou aqui há um tempo atrás, é o exemplo de Enos. Enos, ele é filho de Sete. Sete é filho de Adão. Adão perdeu a comunhão com Deus, a partir do momento que ele desobedeceu comendo a fruta do pecado, conforme nós todos sabemos. E só depois de 2 gerações, alguém falou assim: vamos voltar a buscar a presença de Deus, vamos voltar a buscar esse Deus tão poderoso, Criador de todas as coisas, porque era tudo muito próximo, muito vivo ainda, era algo que tinha acabado de acontecer. Então Enos chama a atenção de Deus, por voltar a buscar ao Senhor, e de Enos vem Lameque, de Lameque vem Enoque, de Enoque vem Matusalém, de Matusalém vem Noé. Noé é da descendência daquele que voltou a buscar ao Senhor. Mas pastor, o que isso quer dizer para mim? Quem que foi salvo do dilúvio, igreja? Noé. Por quê? Porque a sua família buscava ao Senhor, porque os seus antepassados buscavam ao Senhor, porque os seus avós voltaram a adorar o Senhor. Outro que chamou muito a atenção de Deus, e é descendente de Enos, foi Enoque. Enoque chamou tanto a atenção de Deus, que Deus fala assim: ó, o mundo não é digno de você, Enoque. E ele foi transladado, ele foi levado, ele não viu a corrupção da morte. Aí eu vou sair um pouquinho da cronologia correta, porque eu quero citar também Elias, que também foi o quê? Transladado, foi levado, porque andou com o Senhor, porque tinha comunhão com o Senhor. E também eu quero falar sobre Moisés. Moisés não veio uma carruagem de fogo e o levou, Moisés não veio uma nuvem e o levou. Moisés foi de uma forma diferente.
Moisés, a Bíblia fala que Deus fala para ele: chegou a hora da sua partida e da partida do seu irmão Arão. Fala para o seu irmão Arão entrar naquela caverna, se deitar sobre aquela cama, porque ele vai morrer. E então Arão entra, se deita sobre a cama naquela época era uma pedra, né? Você imagina deitar em cima de uma pedra, né? Meu Deus, deitou em cima de uma pedra e ali ele morreu. E aí Deus falou assim: agora chegou a sua hora, chama lá Josué, sobe com ele até o meio do monte. A hora que chegar no meio do monte, entregue para ele o seu cajado, a sua capa, e fale para ele voltar, porque ele vai conduzir o povo de Israel à terra prometida. Você vai subir até o cume do monte, vai olhar e vai ver a terra prometida, mas você não vai entrar, porque você duvidou de mim lá atrás, e ali você vai morrer. Então a Bíblia fala que Moisés fez conforme o dito pelo Senhor, falou com Arão, Arão faleceu ali, e ele então pega Josué, começa a subir o monte. No meio do monte Josué desce, ele continua a subida, e nunca mais se achou Moisés. E a Bíblia fala que durante alguns dias Josué fez peregrinações com o exército de Israel, procurando Moisés, mas não achou. E se você já leu e teve, estudou, né, porque gravou isso, se você já leu o livro de Judas, que é o livro antes de Apocalipse, você vai ver que o próprio Satanás foi lá naquele monte procurar o corpo de Moisés, porque Satanás queria o corpo de Moisés. E aí Deus fala para Miguel: desce lá, porque Satanás está procurando o corpo do meu servo. Aí Miguel desce, o arcanjo Miguel, né, desce e fala: o que você quer procurando o corpo de Moisés? Não vai achar, porque foi o próprio Deus. Então nós não sabemos se Moisés morreu ou se Moisés foi transladado. E se alguém já estudou um pouco sobre escatologia, a Bíblia fala que terá duas testemunhas que irão testemunhar tudo aquilo que o anticristo vai fazer com a humanidade nos últimos anos, que é os 7 anos da grande tribulação. E essas duas testemunhas, acredita-se que é Moisés e Enoque, porque eles não, acredita-se que eles não viram a morte. Ah, mas não pode ser Elias, pastor? Acredita-se que Elias veio lá com João Batista. O próprio Jesus fala isso, o próprio Jesus fala: se vocês querem saber, vocês estão duvidando que eu sou o Messias porque Elias não veio? Elias veio, andou no meio de vocês e vocês não o perceberam. Este é João Batista. Ah, pastor, então existe reencarnação? Nada a ver. Era as virtudes de Elias que estavam ali. Era o poder de Elias que estava ali. Só que ninguém percebeu, porque o povo estava tão alienado que ninguém percebeu. Mas foram pessoas que chamaram a atenção de Deus. Foram pessoas que viveram o extraordinário a ponto de serem arrebatados, levados embora, porque chamaram a atenção de Deus, não de uma forma negativa. Hoje eu estava passando lá o Facebook, aqueles vídeos, e apareceu assim, os melhores cantores da época dos seus pais, e eu gosto de música antiga, e eu fui lá ver aqueles cantores. Eu não lembro de nenhum deles. Eu vou falar um que eu lembro aqui, N. Winehouse lá, eu acho que eu nem sei o nome, nem sei pronunciar o nome, mas cara, cada música perfeita. E aí aparece o ano do nascimento, o ano da morte. Sabe o que eu percebi? Que a maioria deles morrem jovem, de 35 a 45 anos. Essa N. Winehouse aí mesmo morreu com 28. Pessoas talentosíssimas, que têm um dom, algo que Deus deu particularmente para elas, mas que morrem cedo. Morrem cedo por quê? Porque muitas vezes chamam a atenção de Deus de forma negativa. Quero dizer um outro homem que chamou a atenção de Deus, Noé.
Noé. Eu quero até ler com vocês esse versículo, Gênesis capítulo 6, versículo 8, Arthur. Noé chamou a atenção de Deus, a ponto de Deus falar: eu achei graças na vida de Noé. Gênesis 6, 8, Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Deus olhou lá de cima, uma terra totalmente corrompida, Ele falou: eu vou destruir tudo que eu criei, eu vou destruir. Mas eu não vou destruir Noé, nem a sua família, porque eu achei graças aos olhos de Noé. Noé é um cara justo e bom. Vou salvar ele, vou salvar a sua esposa, vou salvar os seus 3 filhos sem canja-fé, vou salvar as suas 3 noras. Mas para isso tem que se construir uma arca. Aí Noé teve que acreditar, Noé teve que confiar. Igreja, outro homem que chamou a atenção de Deus, e este homem morava numa cidade idólatra, chamada Ur dos Caldeus. O pai e a mãe dele eram pessoas que, acredita-se pelos historiadores e pelos rabinos, que faziam imagens de esculturas, deuses. Só que ele chamou a atenção de Deus, a ponto de, em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus descer do céu, chegar para ele e falar assim: Abrão, larga a tua terra, larga a tua parentela e sai por esse deserto para um lugar que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. A ponto de Deus separar Abraão. Igreja, Abraão não viu a posteridade dele. Bom, eu vou até mudar minha colocação, porque o próprio Jesus, quando ele está falando da parábola do rico e do Lázaro, ele fala que o Lázaro foi levado aos seios de Abraão. Então eu acredito que Abraão viu, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Então eu acredito que Abraão viu. Mas enquanto ele estava aqui na terra, ele não viu o alcance da sua amizade com Deus. Eu quero dar uns exemplos do alcance das amizades de Abraão com Deus, igreja. Primeiro, houve fome na terra de Canaã, na terra prometida. Ele desce para o Egito para buscar comida. Só que não era vontade de Deus que ele descesse para o Egito. Só que Abraão tinha um coração bom. Aí ele chega lá, Faraó pergunta para ele: é tua esposa? Aí ele tinha combinado com Sarai: fala que você é minha irmã, senão eles vão me matar, porque você é muito bonita para te pegar como esposa. Aí Sara fala assim: eu sou irmã dele. E aconteceu o que Abraão temia. O Faraó pegou Sara como sua esposa, Sarai até então, né? Não havia mudado o nome ainda. Igreja, acredita-se que a praga que Deus colocou no Egito naquele momento, na vida principalmente de Faraó, foi furúnculo. Apareceu furúnculo pelo corpo inteiro de Faraó. Nós não temos esse costume, mas eles tinham esse costume, e eu vou dar um exemplo para vocês, vocês vão lembrar. Quando Jonas entra naquele navio e aquele navio começa quase a afundar, o que eles fizeram? Começaram a lançar sortes. O que é lançar sorte? Ô Schubert, você sempre está aqui na igreja, cara. Ô Lennon, você também. Eduarda, você também. Fabrícia, Wesley, vocês sempre estão aqui na igreja. E você? Primeira vez que eu te vejo aqui na igreja. E depois que você chegou aqui na igreja, começou uma tempestade, um monte de coisa, cair tudo. O que você está fazendo aqui? Ah, eu estou desobedecendo o meu Deus. Ah, então é você o culpado. Cata, joga lá para fora para acabar o problema. Foi assim com Jonas, sim ou não? Ô Jonas, você nunca viajou com a gente, agora está viajando aqui? E por que você está aqui? Olha a situação, o que está acontecendo?
Aí ele fala, não, eu estou em desobediência ao meu Deus, e a única forma de resolver isso é jogando eu no mar. Eles tinham esse costume. Se você ler, eu vou dar as referências para vocês, para a gente não perder tempo, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 17, você vai ver que Faraó chamou, até coloca ali para nós, Gênesis 12, 17 e 18, o Faraó chamou os seus sacerdotes, e falou assim, cara, a partir de que momento que isso começou a acontecer? E com certeza alguém falou, a partir do momento que você pegou essa mulher como esposa, a partir do momento que essa mulher veio aqui, ser sua esposa, isso começou a acontecer. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas a sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então chamou Faraó a Abraão e disse, o que é isso que você me fez? Por que não me disse que ela era tua esposa, tua mulher? Igreja, Abraão chamou tanto a atenção de Deus, que mesmo quando ele desobedeceu e contou uma mentira, quem pagou o pato foi Faraó. Quem pagou o pato foi aquele que tomou ela como esposa. E ele fala, se você continuar lendo, ele fala assim, pegue a sua esposa e volte para a tua terra, dá dinheiro, dá comida, dá camelo, dá cavalo, dá carroça para ele, mas que ele suma daqui, porque senão nós vamos morrer. Igreja, são pessoas que chamaram a atenção de Deus. Abraão chamou a atenção de Deus a ponto de uma situação, uma pessoa pagar um preço alto, por ter pego a sua esposa, e acredita-se que ele não teve relações com Sarai, porque se ele tivesse, ele morria, porque Deus não ia perdoar. Igreja, Abraão encontra Melquisedeque depois de uma guerra contra 4 reis, onde ele vence a guerra e pega os despojos, e ele dá o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou na guerra. Aí tem gente que fala assim, o dízimo é do Antigo Testamento, é da lei. Aqui não tinha lei. A lei vem por Moisés. A lei vem, acredita-se que 2000 anos depois daqui que nós estamos falando. A lei vem muito depois. Aqui não tinha lei, mas Abraão chamou a atenção de Deus. Abraão chamou tanto a atenção de Deus, igreja, a ponto dele falar assim, eu vou te dar um filho na esterilidade da sua esposa, e dele eu farei uma grande nação. Igreja, se você pegar um pouquinho atrás, eu acabei de parafrasear aqui para vocês, na pregação, Deus tinha eliminado a terra, porque não aguentava mais, só salvou Noé, e agora Deus está falando que vai constituir de Abraão uma grande nação. E nós sabemos que o filho da promessa se chama Isaque, e nós sabemos que essa nação que Deus prometeu se chama Israel, o povo judeu que nós conhecemos, um povo totalmente abençoado, um povo totalmente guardado pelo Senhor, por causa da obediência de Abraão. Até Jesus, quando está discutindo com os fariseus, com os saduceus, eles falam assim, nós somos filhos de Abraão, porque para eles é motivo de orgulho, motivo de soberba e até arrogância dizer que são filhos de Abraão, porque Abraão chamou a atenção do Senhor. Quer viver o extraordinário, igreja? Chame a atenção do Senhor. Abraão chamou tanto a atenção do Senhor, igreja, que quando Deus, alguém já leu essa parte que eu vou falar agora? Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, o que ele falou lá no céu? Alguém lembra? Coloca para nós, Gênesis 18, 17 e 18. Olha só como Abraão chamou a atenção de Deus, igreja. Deus decidiu, vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eu não aguento mais a perversidade e a promiscuidade dessa cidade.
dessas duas cidades. Eu vou eliminar ela da face da terra. E aqueles que duvidam, é só você pegar os estudiosos, a ciência, você vai ver que onde estava localizado Sodoma e Gomorra é uma terra totalmente cheia de sal. Por quê? Porque ali houve fogo. Ali o fogo destruiu tudo. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as famílias, as nações da terra. Igreja, Abraão chamou tanto a atenção do Senhor. Olha, presta atenção. Abraão chamou tanto a atenção do Senhor, que o Senhor fala para Jesus, para os anjos que estavam ali, os querubins, os serafins: vou destruir Sodoma e Gomorra, vou acabar com aquela cidade, mas eu preciso comunicar ao meu amigo Abraão. Por um acaso eu vou ocultar dele o que eu vou fazer? E por que Deus ia falar com Abraão a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra, igreja? O que tinha de Abraão lá em Sodoma e Gomorra? Um sobrinho, chamado Ló, que tinha brigado com ele, sim ou não? Por causa dos rebanhos. E a hora que Deus desce, se você continuar lendo o contexto ali, fala com Abraão, Abraão fala: mas se tiver 50 justos lá, você vai destruir a terra de Sodoma e Gomorra? Deus fala: não, por 50 justos eu não destruiria. E se tiver 20? E se tiver 10? Deus fala: pelos 10 eu também não destruo. Me perdoa, Senhor, a ousadia, mas e se tiver só 5? E se tiver só 1? Fala: pelo 1 eu não destruo a terra. E nós sabemos que Deus mandou 2 anjos a retirar Ló, sua esposa, suas 2 filhas e seus 2 genros. Mas os genros quiseram ir, igreja? Não. Você é louco, isso aqui vai cair fogo do céu agora então? Você é louco, você está ficando doido. Nós não vamos não. Aí o anjo fala: pega as suas coisas, Abraão, Ló, e sai por aquele vale ali, e vai rápido embora, porque senão você vai ser destruído junto com a cidade. E a Bíblia fala que Ló, sua esposa, suas 2 filhas saíram, foram para uma cidadezinha do lado, mas a ordem era: não olha para trás, vai sem olhar para trás. E nós sabemos a história, que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal, e se perdeu. Pastor, mas o que era o motivo de olhar para trás? Muitas vezes nós estamos apegados ainda ao mundo. Aquela mulher com certeza ainda estava apegada à cidade de Sodoma e Gomorra e à sua promiscuidade, à sua prostituição. Igreja, hoje nós vivemos o tempo da graça, mas naquela época não era graça não. Naquela época, se você não obedecesse, você pagava o preço. Como que nós podemos chamar a atenção do Senhor, igreja? Crendo. Tudo é possível ao que crê. Quando aquele pai daquele menino epilético pergunta para Jesus: o Senhor pode fazer alguma coisa por ele? Ele fala: posso. Tudo é possível ao que crê. Como que nós vamos chamar a atenção do Senhor neste ano, igreja? Como que nós vamos viver o extraordinário? Como que nós vamos fazer isto? Crendo, acreditando. Eles erraram, eles desobedeceram, mas como que eles chamaram a atenção do Senhor? Versículo 6, e o Senhor disse: eis que o povo é um. O que isso quer dizer, igreja? União, mesmo pensamento. Eles estavam unidos em um propósito. Não tinha divisão entre eles. É por isso que o Senhor fala aqui para
para Jesus e os seus anjos: eis que o povo é um, eles estão unidos. Como que você vai vencer? Una-se com o seu cônjuge, una-se com a sua casa, una-se com os seus filhos, um mesmo propósito, um mesmo pensamento, a ponto do Senhor falar: a casa do fulano e da ciclana, eles estão um só, um mesmo propósito, um mesmo objetivo. Pare de um puxar para um lado, o outro puxar para o outro. Pare de ficar dividido dentro da tua própria casa. Senão vocês não vão alcançar nada. Nós temos que chamar a atenção igual esse povo fez. Eles se uniram de uma tal forma que Deus falou assim: eles são um só. Vamos falar que ali tinha 100.000 pessoas, porque era o começo da humanidade. Era um pensamento. Eu acredito que os homens, as mulheres, os jovens, as crianças, como diz o ditado popular, de mamana caducando, todos estavam empenhados em fazer tijolos, em buscar betume perto dos rios e edificar aquela cidade. Eles estavam empenhados. Versículo 6 ainda, vamos continuar lendo. E todos têm uma mesma língua. Eles conversam, eles falam a mesma língua. Não existe divisão entre eles. Eles entendem o que um fala, o que o outro fala. Eles se entendem. Às vezes você pode falar assim: pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Igreja, eu aconselho casais, eu acompanho casais. Eu não estou brincando, mas tem vezes que parece que o marido fala grego e a esposa fala alemão, porque eles não conseguem se entender dentro de casa. Então quando Deus está falando aqui, eles têm uma mesma língua, eu estou falando assim, eles falam e se entendem. Às vezes o marido fala assim: ó, nós precisamos economizar, mas a mulher não está nem aí, continua gastando, continua torrando. Às vezes a mulher fala: ô marido, nós precisamos focar os nossos ganhos aqui, porque nós estamos passando dificuldade aqui. Mas o marido continua com as cagadas dele trocando o carro, continua com as cagadas dele fazendo as suas vontades, os seus desejos, mas não focam naquilo que tem que focar. Por quê? Porque eles não têm uma mesma língua, parece que um fala grego, o outro alemão. Às vezes vocês podem parar para analisar e falar assim: nossa, mas o que isso tem a ver, igreja? Isso tem muito a ver. Se não tiver um entendimento dentro de casa, vocês nunca vão chamar a atenção do Senhor, porque está dividido. E o próprio Jesus fala: a casa dividida não subsistirá. Uma mesma linha, um mesmo pensamento, uma mesma intenção. Igreja, nós sofremos demais com isso. Eu não vou contar mais uma vez uma certa situação. Eu chamei a atenção da pastora. Eu falei: que adianta eu pensar de um jeito e você pensar de outro? Nós vai para onde desse jeito aí? Mas é o que eu penso. Eu falei: então ou você muda o jeito de pensar, ou você me faz mudar eu. Porque desse jeito aí, nem eu nem você vai alcançar bosta nenhuma, no perdão da palavra. Porque eu oro de um jeito, você ora de outro. Não dá certo. Eu falei: mas fique em paz, vamos orar nesse negócio aí, e Deus vai. Aí um dia ela veio conversar comigo: porque eu penso. Eu falei: filha, o que você está pensando? Você está pensando nisso daí, mas você ora daquele jeito lá. É verdade, né? Eu falei: amém, né? Vamos orar então num mesmo sentido, numa mesma direção. Porque senão, filha, do limão não sai laranjada, é limonada. Agora, se você quer tomar laranjada, então vamos todo mundo orar na laranja. Igreja, temos que falar uma mesma língua. Temos que ter comunhão dentro de casa. O que a gente quer? O que a gente quer para o nosso negócio? Pergunta isso para tua esposa uma hora. O que a gente quer para a nossa casa? Você vai ver que muitas vezes não bate. Não bate. O que um quer, o que o outro quer.
Sabe por quê? Porque não tem uma mesma língua, não tem união, não tem compreensão, não chama a atenção do Senhor. O mesmo versículo 6, vamos começar, vamos continuar. E isto é o que começaram a fazer. Por que eles chamaram a atenção do Senhor, igreja? Eles estavam unidos, não havia divisão entre eles, falavam a mesma língua, e eles tiveram iniciativa, eles começaram a fazer. Quantos aqui dentro já tiveram sonhos, já tiveram visões, já tiveram revelações do Senhor sobre grandes coisas e não tiveram iniciativa de fazer? Não fizeram. Por que eles chamaram a atenção do Senhor? Porque eles fizeram, eles começaram, eles iniciaram aquela obra, a ponto do Senhor falar, aqui quem está falando é o próprio Deus, igreja, é o próprio Deus que está falando aqui. Eles são um povo, eles estão numa mesma língua, e eles começaram a fazer, eles começaram. Temos que começar. Começo é fácil, igreja? Não é. Começo é luta, começo é furar buraco. Às vezes a pessoa começa uma obra numa casa, de um barracão, e fala para você assim, já gastei 100 mil, você fala, onde? Olha lá, não tem meia dúzia de parede levantada, onde? Está enterrado, são os alicerces, é construir sobre a rocha, não sobre a areia, tem que fazer buraco, tem que cavar, tem que pôr ferro, é alicerce. Começo não é fácil não, igreja. Eu sei o que é começar, e já falei e vou repetir, nunca ninguém vai me tirar essa glória, nunca ninguém vai chegar e vai falar assim para mim, você é pastor hoje porque eu te coloquei lá, porque eu te dei uma igreja, porque eu te dei uma... Não, mas nunca, porque eu comecei na garagem da minha casa, eu acreditei, e ninguém me colocou aqui, foi o Senhor que me colocou, aqui, não é ainda o que eu acredito que vai ser, mas eu comecei, fazem 7 anos, igreja, não é um dia nem 2, fazem 7 anos, mas eu sei o que é pagar o preço em oração, eu sei o que é batalhar para ver as coisas do jeito que a gente gostaria de ver, eu sei o que é pagar o preço pelo começar. Chame a atenção do Senhor, igreja, comece, e por último, no próprio versículo 6, no finalzinho, o Senhor fala assim, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Sabe o que Deus estava querendo dizer? Eles vão terminar essa obra, eles vão alcançar o céu com essa torre, eles vão conseguir concretizar esta obra. Sabe por quê? Porque eles estão determinados. Eles estão determinados. Eles colocaram isso no coração e eles vão prosseguir até o cumprimento da obra, até a finalização da obra. O grupo de louvor pode subir. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui, o Senhor, igreja? Não tem diabo que vai parar eles, não tem crise, não tem alta do dólar, não tem Lula, não tem esquerda, não tem direita, não tem centro, nada vai parar eles, porque eles estão determinados. Como que nós vamos chamar a atenção do Senhor, igreja? Unidos com a nossa casa, comprometidos com o Evangelho de Cristo e com a sua palavra, sem divisão. Não pode dividir, igreja. Se dividir, acaba.
e determinados. Lógico, começando e determinados a fazer aquilo acontecer. Determinados a fazer com que aquilo dê certo. Igreja, chegue na sua casa. Converse com o seu cônjuge e queira viver o extraordinário no seu negócio, na sua casa, no seu trabalho. Queira viver o extraordinário. Tem pessoas que oram para o cônjuge perder o trabalho porque ele é arrogante, ele é soberbo. Mas aí eu falo, quem vai sofrer se ele perder o trabalho? Ah, mas aí eu largo. Aí você não vai ter pensão, ô infeliz. Olha o tamanho da ignorância de muitas pessoas. Igreja, quantas vezes eu já não atendi casais que um torce contra o outro porque ganha mais? Eu falo, gente, custa vocês se unirem as forças, se entenderem. Igreja, quando eu casei, um dos motivos de eu ter casado era porque minha esposa trabalhava e eu trabalhava, e os dois junto com uma renda que nós tínhamos na época, nós conseguiríamos manter uma casa, nós conseguiríamos ter um lar. Casamos, 3 meses depois eu escutei uma bobeira lá da minha sogra lá, saí da casa dela, fui morar num lugar alugado, aluguei o lugar, fiz o contrato, não tinha mais como voltar atrás, porque vocês sabem que tem um monte de cláusulas, e meu pai e minha mãe eram fiador, então não podia errar com eles. Ela foi mandada embora do trabalho, ela foi dispensada do trabalho. Nós pegamos o acerto dela, compramos os móveis de casa, porque nós não tínhamos nada na época, e eu falei, agora ela vai arrumar outro trabalho e vai ajudar, né? Vai voltar tudo ao normal. Igreja, não foi assim. Ela entrava num lugar, não dava certo. Ela entrava no outro lugar, não dava certo. Ela entrava no outro lugar, não dava certo. Um dia eu chamei ela, eu falei assim, Simone, eu estava orando nesse sentido dessa situação que nós estamos passando, desses empregos seus, e Deus me trouxe à memória uma oração minha, que eu queria uma mulher que cuidasse bem da casa. Então não é para você trabalhar. Então pede as contas, fique em casa. Mas como que não vai pagar a conta? Eu falei, não sei também. Não sei também. Porque eu dependo da tua renda. E na época eu tinha parcelado uma parte da entrada da casa no olerite do meu pai, naqueles negócios de consignado. Eu falei, Simone, vai dar certo. Vai dar certo. Eu só peço uma coisa para você, ore por mim, ore para que dê certo, ore para que eu consiga manter essa casa. E o resto é resto. O resto vai acontecer. Igreja, foi fácil? Não. Eu tinha que pegar cheque com meu pai para fazer compra para 40 dias. E isso é uma loucura, né? Porque você faz a compra, você resolve o problema hoje, mas daqui 40 dias você está lá com o problema de novo, né? Mas era o que dava para fazer. Nunca atrasei uma parcela do consignado do meu pai, nunca. Até que tá. Não atrasei a parcela da minha casa, até que tá. Nós comíamos arroz, feijão e ovo em casa. Não íamos para lugar nenhum. Meu pai tinha me emprestado uma motinha 82 que ficava parada em casa porque eu não tinha dinheiro para abastecer ela, para ir trabalhar. E eu pegava o passe era de graça na Amarela, então eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Mas eu falei, Simone, fica em casa. Fica em casa e vai dar tudo certo. Começamos a fazer instituto teológico. Ela engravidou, que ela não podia engravidar. Olha quantas bênçãos Deus foi fazendo. Por quê? União. Sem divisão. Simone, vamos fazer assim, assim, assim? Vamos. Então, você ora lá por mim e eu vou fazer minha parte. Vou trabalhar. E as coisas foram acontecendo. As coisas foram dando certo. Igreja, determinação. Graças a Deus até hoje é assim. Eu casei em 2003, comprei minha casa em 2004, fiz instituto teológico em 2006, a Emanuele nasceu em 2007. E até hoje ela não trabalha.
E eu amo chegar em casa, minha casa limpinha, a cama arrumada, a comida pronta. Amo. Às vezes o meu irmão fica bravo comigo, que ele fala, tem como sair em casa todo dia. Amo chegar em casa, sentar na mesa, com a Rafaela. A Emanuele fica lá no quarto, porque é aborrecência, né? É essa época chata do caramba. Mas a Rafaela não, a Rafaela ela fica me esperando chegar. E quando eu atraso, ela fala, hoje você atrasou, hein, pai? Mas ela está me esperando para comer comigo, para estar ali comigo. Eu amo isso. E eu percebi, eu falei, Senhor, a minha oração era essa. E desde então Deus tem dado graça, Deus tem dado condições, Deus tem ajudado a manter a casa, Deus tem ajudado a manter a minha esposa em casa. Chame a atenção do Senhor pela união, pela não divisão, pela iniciativa de começar algo e pela determinação, igreja. Se coloque de pé neste momento. Vamos orar. Peça para o Senhor nesse momento mostrar para você onde está a divisão. Igreja, muita visão gera divisão. Se você tem uma visão, a esposa tem outra, vocês estão divididos. Às vezes é isso que não está levando você a alcançar os projetos, os objetivos. Às vezes é isso que está fazendo com que você não tenha o extraordinário do Senhor. E nesse ano nós queremos viver o extraordinário. Um mesmo povo, um mesmo pensamento, iniciativa, determinação. Eu vou alcançar. Vai ter os percalços, vai ter as dificuldades, vai ter os problemas, vai. Mas se você ler aquele capítulo que eu falei para vocês de Mateus, cadê? 19, 28 e 29, onde a Bíblia fala, se você não deixar pai e mãe, se você não deixar filhos, filhas, se você não deixar casa, fazendas, pelo meu nome, você não é digno de mim. Sabe o que ele continua dizendo no mesmo capítulo? E aqueles que o deixaram, ainda nesta vida, receberão 100 vezes mais tudo aquilo que deixaram. Receberão muitas vezes mais tudo aquilo que foi deixado por amor ao meu nome. Eu acredito, igreja, que um dia nós vamos receber 100 vezes mais 22 células. Um dia nós vamos receber 100 vezes mais 220 pessoas que era da minha supervisão. Um dia Deus vai restituir até a minha casa que eu deixei lá no Gaivota, para poder diminuir o meu padrão e abrir a igreja, porque eu ia assumir um aluguel. Deus vai restituir. E alguns ainda vão falar, o pastor está roubando, o pastor quer morar bem. E vocês vão estar lá para falar, o pastor já morava bem, o pastor já tinha essa casa. Eu conheço o pastor quando ele começou. Deus só está restituindo, Deus só está devolvendo. Diga assim comigo, igreja: Jesus vai restituir tudo aquilo que me foi roubado pelo gafanhoto cortador, pelo gafanhoto migrador e pelo gafanhoto devorador. E Ele vai me devolver muitas vezes mais, muitas vezes mais, 100 vezes mais. Aleluia. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesta hora, Pai. Ele vai fazer de novo, igreja. Ele vai fazer mais uma vez. Ele vai mais uma vez usar a sua vida, mais uma vez transformar a sua história. Basta crer, basta se unir, basta confiar na palavra, igreja. Basta estar determinado, chamar a atenção do Senhor. A coisa mais linda do mundo, a coisa mais maravilhosa do mundo é você ter amizade com Deus. Igreja, um dia eu estava passando na frente do Gaivota 2 e eu olhei, ainda estava construindo aquela fachada deles, que é uma gaivota, né, a entrada.
E o Senhor falou para mim: você vai morar aí. Nunca ninguém da minha família morou em condomínio, tinha morado em condomínio. Eu não tinha condição nenhuma naquela época. Estava passando um monte de dificuldade, morava lá no São Diocleciano, minha sogra doente. Mas Deus falou: você vai morar aí. E igreja, morei lá. De 2016 até 2019. Do mesmo jeito o Amazonas. Eu tinha certeza que eu ia morar ali. Eu tinha certeza que uma hora eu ia morar ali. E eu não morei antes lá porque uma pessoa falou mal do condomínio para mim. E eu tinha condições de comprar a casa lá e eu não comprei. Mas graças a Deus, Ele usa todas as circunstâncias para te abençoar. Porque daí eu fui para o Gaivota, e a hora que eu voltei do Gaivota para o Amazonas, eu voltei com a casa quitada. E quando eu ia comprar parcelado. Por que eu estou dizendo isso para vocês, igreja? Versículo 7. Ei, desçamos e confundamos ali a língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali Deus confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre toda a face da terra. A vontade do Senhor vai se cumprir na tua vida, igreja. A vontade de Deus qual que era? Que o povo se espalhasse. O que eles fizeram? Vamos ficar aqui, vamos criar raiz aqui. Mas o Senhor tem meios para fazer a vontade dele se estabelecer, igreja. O Senhor tem circunstâncias que Ele faz acontecer na sua vida, você não entende, mas para chegar no objetivo, para chegar naquilo que Ele determinou para a sua vida. O povo chamou a atenção do Senhor pela sua desobediência, a ponto do Senhor sair do seu trono e vir até a terra para ver o que estava acontecendo. E aí Ele transformou tudo ali para que o seu propósito fosse estabelecido. A tua vida pode estar uma bagunça, a tua empresa pode estar uma zona, a sua vida profissional pode estar totalmente destruída, sua casa, sua vida financeira. Se una com a sua esposa ou com o seu esposo, tenham o mesmo pensamento, comecem algo novo. E às vezes o algo novo que vocês têm que começar tudo é possível, é o que? É acreditar na palavra do Senhor e na igreja e nos seus profetas, como diz Isaías. Estejam determinados a alcançar, e Deus vai movimentar todas as coisas, se levantar do seu trono, vir até a terra, mudar tudo que tiver que mudar, para que a glória dele alcance a sua vida, e o povo de fora olhe e diga assim: verdadeiramente o Senhor está com ele, verdadeiramente o Senhor está com ela, verdadeiramente o Senhor está neste negócio, verdadeiramente o Senhor abençoou a vida deles. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela penetra corpo, alma e espírito, e ela vai trazer aquilo que lhe apraz, aquilo que tem que acontecer. Daqui a pouco vai acontecer um rebuliço, e você pode pensar assim: agora acabou, mas na verdade é o começo de uma grande história. É a restituição de tudo aquilo que foi lhe roubado, de tudo aquilo que lhe foi tirado. É a restituição, e o povo lá fora vai olhar e ver que o Senhor é contigo. Amém?